Cidade Universitária, um programa com som e imagem que foca a Academia Transmontana. Para ouvir todas as quintas-feiras às 19 horas na Universidade FM e ver na UTAC TV. Olá, boa tarde, bem-vindos a mais um programa Cidade Universitária, todas as quintas-feiras às 19 horas, aqui na Universidade FM, programa que será depois repetido no domingo às 9 da manhã, será também exibido pela UTAD TV. Hoje, como convidada, temos a doutora Elsa Justino, administradora dos Serviços de Ação Social da UTAD. Antes de mais, agradeço a presença aqui nos estúdios da Universidade FM. A doutora Elsa Justino, começo por lhe perguntar um bocadinho da sua carreira académica, como, no fundo, sei que é doutorada em Serviço Social, não é assim? Como é que se interessou por esta área e como vem, no fundo, parar à UTAD? Certo, eu licenciei-me em Serviço Social no Instituto Superior de Serviço Social. Nesse percurso que fiz na formação inicial, também fui representante dos estudantes no Conselho Nacional para a Ação Social no Ensino Superior, era um órgão que existia na altura. Nos anos 90 havia muita atividade associativa e de contestação, e foi sempre na área da ação social que, a par com o percurso que fiz académico e tendo em conta também a área de estudo, que estive ligada no fundo à questão das bolsas. Quando se fazia a Guerra das Propinas, nós também punhamos muita questão de... Não era, na Guerra das Propinas não estava só em discussão as propinas, também estava em discussão a igualdade de oportunidades e o acesso dos alunos ao ensino superior, e nomeadamente dos alunos carenciados. Depois de terminar o meu curso, fui assistente social no bairro social, ali mesmo no direto. Trabalhei nas equipas na primeira das equipas do rendimento mínimo, trabalhei numa associação de apoio a doentes com SIDA, e em 98, 99 o Ministério da Educação criou um organismo novo chamado Fundo de Apoio ao Estudante, e foi nessa altura que o ministro de então, Marcelo Grilo, me convidou para fazer parte da direção desse novo fundo, que era no fundo um instituto público. E foi no seguimento daquilo, um bocadinho daquilo que eu tinha sido e feito como estudante. Aliás, a minha nomeação para esse organismo, o Fundo de Apoio ao Estudante, foi indicada pelos próprios estudantes à época. Depois estive no Ministério da Educação em vários sítios, trabalhei sempre na ação social, na programação de infraestruturas. Portanto, foi angariando uma grande experiência na área. Sim, fui subdiretora-geral do Ensino Superior, também com o pelour da ação social. E depois tive uma passagem no Ministério do Trabalho, no Gabinete do Secretário de Estado do Emprego e Formação Profissional, e foi quando, nessa altura, em 2008, que o professor Mascarenhas me convidou para ser administradora da ação social, tendo em conta que o anterior administrador seria aposentado por idade, e eu aceitei. Depois também completei a minha formação na Universidade Católica, fiz o mestrado em Serviço Social e depois completei a formação com doutoramento também em Serviço Social e na área, sempre na área dos estudantes e do apoio aos estudantes, em perspectivas diferentes. Não foi exatamente sobre a ação social, mas foi sobre a questão dos estudantes economicamente carenciados. Portanto, estou aqui aos serviços da ação social, que já com uma larga experiência e conhecimento. Eu conhecia muito bem todos os serviços de ação social do país, porque visitei todos e todas as infraestruturas da ação social do país, incluindo ilhas. Tive 8 anos na Direção-Geral do Ensino Superior e, portanto, não só a problemática das bolsas, que montámos através de um sistema central de atribuição, etc., mas trabalhei muitos anos na programação das infraestruturas, vinha às universidades, aos politécnicos, visitávamos as infraestruturas, aconselhávamos o ministro na programação de infraestruturas, fazíamos toda a área orçamental de programação. Pronto, e foi também daí que não só a minha formação em Serviço Social foi importante, mas também foi importante a experiência profissional, porque toda a área orçamental, e especializei-me um bocadinho nessa área, que é uma coisa que os assistentes sociais não gostam muito, mas eu por acaso até gosto, mais na parte financeira, também me especializei muito na parte financeira, e pronto, completei assim o gosto, a vocação pela ação social com
com a área financeira. Com a área financeira. Quando chegou cá à UTAD em 2008, quais os principais desafios que lhe foram apresentados na área dos serviços de ação social? Os serviços de ação social da UTAD já eram bons serviços, não eram serviços caóticos, nem nada disso, porque tiveram na sua gênese uma programação de infraestruturas muito feliz. Por um lado, não sei se foi o professor Fernando Real, se foi o reitor a seguir, o facto de ter concebido uma área de alojamento toda junta e fora do campus, mas relativamente perto do campus, também a felicidade de todo o alojamento de se ter localizado numa zona que era uma zona pobre da cidade e sem infraestruturas, e que passado uns anos passou a ser a zona nobre da cidade, com o teatro, com o shopping, uma série de equipamentos à volta que ajudaram muito a dignificar toda a área de alojamento. Depois a parte da alimentação tinha alguns desafios, as infraestruturas estavam um bocadinho velhas, apesar de serem concentradas no campus, estavam dispersas, tinham concessões, e esse era um desafio, era modernizar toda a área alimentar e perceber se as concessões eram ou não lucrativas, no sentido de se elas deixavam mais do que levavam. Depois também havia a organização dos serviços, todo o front office dos serviços, que estavam por baixo da residência de Cudoçais, cuja área de atendimento estava muito envelhecida, estava muito estragada, e começámos por aí, por conceber uma área de atendimento ao estudante que dignificasse aquilo que era o serviço e o trabalho que já tinham desenvolvido, toda a organização interna, e depois toda a programação da melhoria das infraestruturas da alimentação, e pronto, e foi um bocadinho por aí. Mas, de uma maneira geral, a matéria-prima estava lá, os serviços tinham pessoas boas, tinham pessoas empenhadas no que faziam, faltavam alguns quadros técnicos, mas o que é a matéria-prima também, que é a programação das infraestruturas, isso estava feito e estava bem feito. Portanto, o desafio era melhorar mesmo. Muito bem. A área dos serviços de ação social de uma universidade abarca, portanto, uma série de áreas, no fundo, estamos a falar de bolsas, de alimentação. Quais são estas várias valências proporcionadas pelos serviços de ação social da UTAD? O Serviço de Ação Social da UTAD tem uma característica importante, e é preciso que a universidade e a comunidade percebam. Possivelmente o serviço do país não é o primeiro, mas depende dos anos, é o segundo, primeiro, terceiro, que tem maior peso de bolseiros sobre a sua população escolar. O que é que isto quer dizer? Que em termos nós temos mais ou menos 6.600 alunos e temos neste momento quase 2.300 bolseiros. Ou seja, há uma incidência do número de bolseiros na população escolar enorme. Se olharmos para Lisboa, por exemplo, o número de bolseiros na Universidade de Lisboa não chega a 7% da população escolar. Nós aqui estamos a falar em 30%, portanto é imenso. Depende dos anos e das variações do regulamento, mas sempre foi assim. E isso é uma responsabilidade enorme, não é? Porque um serviço em que serve a universidade com um número de bolseiros tão grande, quer dizer que a universidade não teria nem conseguiria captar este número de alunos se não tivesse este apoio dado pela ação social. Depois a ação social não se resume só a bolsas, nós temos uma área de alojamento bastante interessante, que é deficitária, porque temos muitos alunos deslocados e não conseguimos dar resposta a todos os alunos. Mesmo assim, temos 575 camas, ainda assim é um número bastante bom de camas. Temos a área alimentar, temos 11 unidades alimentares, entre bares e cantinas. Quando cheguei em 2008, o número de bares, os bares eram quase todos concessionados, neste momento são todos de exploração direta pelos serviços. Temos também uma área que dinamizamos e que investimos, que é toda a área da saúde. Temos mais ou menos 8 especialidades nos serviços na unidade de saúde do Estado da UTAD. É uma unidade acreditada
pela entidade reguladora da saúde, tem todas as condições necessárias para um estudante ser atendido na área da saúde. As consultas para os estudantes são gratuitas e a distribuição de contraceptivos também é gratuita. Penso que seremos o único serviço do país que tem consultas gratuitas, incluindo consultas de especialidade, obstetria, ginecologia, nutrição, psicologia, etc, etc. A ideia que há é que, apesar de existir esse serviço, poucos alunos ainda o utilizam, ou já há uma maior utilização? Os alunos utilizam quando precisam, e isso é que é o importante. Nós estamos a falar da população jovem que chega ao ensino superior com 18 a 19 anos, é uma população, apesar de adulta, saudável, isso é bom, não é? Portanto, é normal que os alunos não necessitem massivamente do serviço de saúde, apesar de ele ser importante para algumas coisas. É importante para a prevenção, porque nós estamos a falar às vezes de alguns comportamentos de risco e é preciso ter disponível profissionais que nos ajudem na prevenção. E é importante também em toda a área de planeamento familiar, porque muitos destes alunos chegam ao ensino superior e é no ensino superior que iniciam a sua vida sexual ativa regular e, portanto, esse apoio é muitíssimo importante, não só por questões de saúde pública, mas também por questões psicológicas e de apoio ao aluno. Portanto, nós na consulta temos uma consulta de enfermagem que funciona todos os dias, onde existe, para além da consulta médica de planeamento familiar, existe a consulta de enfermagem de apoio ao planeamento familiar e de distribuição de contraceptivos gratuitos. E, portanto, essa consulta é muito utilizada, nós temos muitos alunos que nos procuram. A consulta de medicina geral também é bastante utilizada, nomeadamente, por exemplo, quando há praxe em período de frio, eles ficam todos doentes e vêm à consulta. E pronto, é importante porque os centros, nós tendo muitos alunos deslocados, eles não têm acesso ao Sistema Nacional de Saúde porque eles são de um serviço local de saúde diferente do de Vila Real, não é? E, portanto, se precisarem de ir ao Serviço Nacional de Saúde, vão ter que ir ou à sua área de residência, não estando lá não vão, ou ainda à consulta aberta do Centro de Saúde. Imaginem o que é, nós temos 6.000 e tal alunos, se eles lembrarem todos de ir à consulta aberta no Centro de Saúde. Portanto, às vezes há coisas que são muito mais preventivas do que corretivas e, neste caso, o serviço tem esta vocação mais preventiva e de apoio do que resolver problemas de saúde que eles, graças a Deus, não vão tendo. Depois temos uma área também de cultura e desporto, que é uma área em parceria com a Associação Académica, que estamos a desenvolver, que tem corrido muitíssimo bem. Tem sido um desafio importante, não só agregar toda a área do desporto universitário e dos campeonatos nacionais universitários, onde nós ajudamos a fazer a programação das modalidades e o apoio às modalidades, como também no desporto de lazer ou na prática desportiva regular, onde temos uma área bastante grande, são mais de 1.000 metros quadrados de área desportiva, onde os estudantes podem praticar várias modalidades, são mais de 60, portanto há muitas opções. Há muitas opções. Na área da cultura também estamos a encetar este ano um caminho, gostávamos de ter uma agenda cultural dos serviços em coordenação com a Associação Académica, que fosse uma agenda cultural de uma oferta alternativa e que também desse voz àquilo que são as secções dentro da AUTAD e as iniciativas dos estudantes e é por aí que estamos a trabalhar. Muito bem. A doutora Elsa Justino, os serviços da ação social da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro receberam recentemente o selo de qualidade pela APSER, a Associação para a Certificação. Como é que foi o decorrer deste processo? As questões da certificação ligadas a selos de qualidade internacional, que é o caso do selo que os Estados-Unidos receberam, que é uma norma ISO 9001, é uma norma de qualidade do sistema de gestão, são importantes no sentido de dar visibilidade não só aos serviços e à sua forma de trabalhar, como também dar voz aos utilizadores, aos utentes, aos clientes. A norma, a implementação da norma foi bastante dura, porque sendo uma norma internacional certificada e auditada por entidades exteriores, portanto entidades externas, implica que os requisitos estejam cumpridos e são requisitos bastante exigentes
exigentes, não só de normalização de toda a documentação que circula, como também da aferição da satisfação do cliente, toda a área da gestão e da gestão de topo também é muito validada, o que é feito para a melhoria contínua. E os serviços de ação social trabalharam nos últimos anos bastante nessa área. Tivemos o apoio da Universidade e também a transferência de alguns trabalhadores da UTAD, técnicos superiores, que vieram dar apoio à implementação dessa certificação. Esta certificação também só é possível porque nós estamos no consórcio da UNORTE e nós fizemos um projeto de modernização administrativa a 3, portanto, UTAD, Porto e Minho, e captámos investimento que foi crucial para podermos não só pagar as certificações, porque são pagas, mas também pagar todas as melhorias que são necessárias fazer internamente, comprar programas informáticos de gestão e de avaliação da gestão, ter um software que possa gerir a própria norma, etc. Portanto, foi um trabalho a 3, não foi só dos serviços de ação social da UTAD, é também um desígnio do Porto e do Minho, e esse programa, que por acaso passo a divulgação, vai ser apresentado, os resultados desse programa vão ser apresentados no dia 4 de maio aqui na UTAD. Foi muito crucial até para nós dividirmos boas práticas, ou seja, para sabermos como é que os outros trabalham e como é que nós podemos acompanhar as melhores práticas dentro da ação social. Este selo de qualidade para manter vai necessitar, no fundo, de uma continuidade nesta modernização, nesta atualização. Nós não estamos só a trabalhar neste selo de qualidade, nós estamos praticamente a terminar toda a área da qualidade alimentar. Estamos à espera de uma visita prévia também da APSER, agora durante o mês de junho e julho, para eles avaliarem se nós estamos em condições ou não de pedir a certificação do chamado HACCP, das normas de higiene e segurança alimentar. E, portanto, este trabalho, o selo, no fundo, é o fim do trabalho, é o fim no sentido do reconhecimento, que nós estamos dentro dos padrões da norma, e é um grande desafio para a sua manutenção, porque todos estes selos de qualidade implicam que a organização todos os anos seja auditada externamente, e a própria exigência do auditor aumenta à medida em que o sistema ganha lastro, ganha tempo, não é? E, portanto, nós, ao nos propormos a fazer estas certificações, não só da 9001 da gestão, como da 22.000 da área alimentar, da segurança alimentar, e também temos previsto, não já agora, mas no futuro, um selo da 14.000, que é uma área ambiental, de gestão ambiental. O que nós nos estamos a propor, no fundo, é a abrir a organização e a dizer nós conseguimos manter um standard de serviço que é auditado externamente e que, inclusive, aquilo que é a informação do cliente, aquilo que os clientes dizem sobre nós expomos-nos a essa avaliação, porque um dos requisitos de qualquer uma desta norma é a satisfação do cliente e a aferição sistemática da satisfação do cliente e a participação do próprio cliente nas melhorias, nas sugestões de melhoria. Portanto, é um desafio, é duro, porque não é à toa que nós somos o primeiro serviço da universidade a ser certificado por normas ISO, na totalidade da sua atuação, porque os serviços de ação social não se propuseram a certificar, por exemplo, só o back-office, que podia acontecer, não é? Deixámos de lado as áreas de alojamento, de alimentação e dizíamos, não, nós vamos certificar a gestão, e os auditores vêm ver só apenas a gestão, portanto, o back-office, aquelas pessoas que trabalham no back-office da organização, nas divisões, etc. A nossa certificação abrange toda a atividade do serviço, vai desde a área alimentar, ao alojamento, à cultura, ao desporto, à saúde e, portanto, às bolsas de estudo, portanto, é toda a organização e todas as áreas de atuação, não ficou nenhuma de fora. E, portanto, é um desafio grande que eu penso que também o mérito também é dos trabalhadores que abarcaram esse desafio, porque numa certificação de qualidade com o selo ISO, toda a organização tem que estar envolvida, toda, não podemos deixar ninguém de fora, desde as pessoas que trabalham nas cantinas, trabalham na limpeza das residências, até à gestão de topo,
todos têm que estar alinhados naquela metodologia de trabalho, no fundo aquilo é uma metodologia de trabalho. E eu acho que a organização, o Chás do Tato tem uma particularidade que eu aprecio bastante e que gosto muito, que é um sentido de missão enorme. Portanto, aquelas pessoas trabalham e sabem bem o que têm para fazer e sabem quem têm para ajudar e sabem onde é que devem trabalhar. E isso ajuda imenso, eu acho que eles estão de parabéns, pronto, porque obviamente toda a gente foi chamada a trabalhar e dentro daquilo que era a sua área de atuação e dentro da sua carreira, das suas limitações de trabalho, toda a gente contribuiu para que isto fosse possível. Portanto, acho que os serviços estão de parabéns, as pessoas que lá trabalham estão duplamente de parabéns, e agora é manter a certificação, sabendo nós que a exigência é cada vez maior. A doutora Nelsa Justino falou aqui um bocadinho do trabalho de missão que são os serviços de ação social, e ainda relativamente há relativamente pouco tempo foi criado um fundo de apoio social, no fundo na altura em que o país atravessou uma maior crise, em que se soube que muitos alunos teriam de abandonar os estudos por falta de meios financeiros que os sustentassem na universidade. Este fundo de apoio social é muito importante. Estamos a falar de pessoas que não teriam a oportunidade de estudar se não tivessem este apoio. Do que trata este fundo de apoio social? Na base da ideia do fundo de apoio social está uma tentativa de criar um orçamento interno com base naquilo que os serviços de ação social podem dispor do seu orçamento para atribuir subsídios aos alunos, e a universidade também colabora e muito neste fundo, e depois tentar captar externamente algumas contribuições de entidades privadas. E foi o que fizemos em 2011, 2012. O que nós percebemos é que havia alguns alunos que iriam abandonar o ensino superior se não tivessem uma pequena ajuda. E quando falamos de uma pequena ajuda, às vezes são diferenças de 100 euros, que faz toda a diferença entre onde ficar e ir embora. Temos bastantes alunos a terminar os mestrados, alguns que já não são elegíveis para a bolsa de estudo porque ou já não estão dentro da duração normal, ou prolongaram um bocadinho a elaboração da tese, etc. E, portanto, havia muitos alunos na época que tinham perdido a bolsa, alguns por 1 euro, é preciso ter essa noção. O rendimento per capita tinha variado 1 euro e eles tinham perdido a bolsa de estudo, e havia estas situações de alunos que precisam apenas de um pequeno, às vezes de uma pequena atenção para poderem manter a sua situação por mais uns meses e terminar o curso. E, portanto, o que nós fizemos foi, por um lado, criar um sistema de bolsas que atribui o valor da propina aos alunos que perderam bolsa de estudo por montantes muito pequenos, e este é um sistema, depende do dinheiro que nós temos, depois elencamos os alunos todos que foram candidatos à bolsa de estudo da Ação Social, que perderam a bolsa por valores de per capita muito pequenos, e vamos fazer, no fundo, uma seriação desses alunos e atribuímos o valor das propinas. É claro que houve alterações ao regulamento e hoje isso já não se justifica muito, porque o rendimento per capita foi alargado pelo Ministério e, portanto, nós aí já não precisamos intervir tanto. Mas na altura foi importante. E uma segunda vertente, que é a vertente mais conhecida e talvez seja mais inovadora, tem a ver com a agregação de todas as pequenas ofertas de trabalho ou de pequenos trabalhos dentro da universidade que permitem ao aluno, por modos próprios, ou seja, com vontade própria e dando ele um contributo também, não estando a pedir nada, porque aí não precisa de pedir nada, não é um subsídio, é um subsídio, mas não é um subsídio no sentido do fundo perdido, Ao agregarmos essas ofertas todas de trabalho, criámos então uma bolsa de disponibilidades em que o aluno, e há um regulamento, e há um valor hora, em que o aluno se pode candidatar a esses pequenos trabalhos, que são trabalhos que variam desde um dia ou dois até uns trabalhos com horários mais completos, nas cantinas, nas salas de estudo, no apoio a congressos, no hospital veterinário, nos serviços de informática. Nós já temos alunos espalhados pela universidade toda. O que é bom, porque eles também ganham alguma experiência do mundo de trabalho, entre aspas, ainda não é uma experiência efetiva de trabalho, mas é ali um laboratório, e depois permite-te completar o seu rendimento, às vezes, naquilo que faz a diferença, não é? Imaginemos, os pais são muito carenciados, mas ainda assim conseguem fazer um esforço para o aluno fazer cá o mestrado e estar mais 1 ano ou 2, e até conseguem pagar, por exemplo, a propina e o quarto. Mas depois falta o dinheiro, o chamado pocket money, não é? Falta o dinheiro
dinheiro de consumo para o aluno poder alimentar-se, vestir-se, comprar os seus produtos de higiene pessoal, etc. Portanto, às vezes esses 100, porque as bolsas de colaboração normalmente rondam os 120, 150 euros mensais, isso faz a diferença para uma pessoa que já é adulta, que também lhe custa estar sempre a pedir tudo aos pais, cria ali uma dinâmica de autonomização do aluno. E que é bastante comum noutros países. Muito. Nós não inventámos nada. Nos Estados Unidos. Sim, é até bastante habitual. Muito comum, é muito normal. Aliás, Portugal é o país da Europa, se vocês forem ver um estudo chamado Eurostudent, em que os estudantes menos trabalham para estudar. E esta é uma tendência. Eu tive na organização desse estudo no primeiro Eurostudent em Portugal, fiz parte da comissão e acompanho esse estudo ao longo dos anos porque ele traz indicadores importantes. E Portugal continua a ser o país em que os estudantes menos trabalham para completar os seus estudos. Se olharmos para a Holanda, por exemplo, 90% dos seus estudantes trabalham 90% para pagar os seus estudos. E não são normalmente de famílias carenciadas. Não, as famílias, aliás, não participam nada no ensino superior, não pagam rigorosamente nada, não é? Nós temos aqui um modelo ao contrário, em que as famílias participam muito, mais que o Estado, no ensino superior, e que os estudantes participam pouco, até porque, eu não estou a dizer que os estudantes não queiram, não é verdade isso, há toda uma organização do currículo académico, há toda uma organização e dinâmica interna das próprias universidades que tem que mudar para facilitar que os alunos estudem e trabalham, mas em termos económicos era muito importante para os próprios e para o país também. E também uma pequena mudança de mentalidade, por vezes. Sim, de dinâmicas internas do próprio status quo, ou seja, há muitos alunos que ainda pensam que trabalhar e estudar é depreciativo, não é? Que não é uma coisa que valorize a pessoa, e não é verdade. Hoje mesmo o mercado de trabalho procura muito o aluno que trabalhou e estudou, o aluno tem pequenos trabalhos, o aluno que se mobilizou para fazer, nem que fosse trabalho de verão. Pronto, prova algum dinamismo. Não há, é cultural também, acho que não há muito essa dinâmica, mas nós neste momento, em rotação, temos sempre 150 alunos. Os alunos têm procurado, portanto, não é verdade que os alunos também não queiram. Há muitos alunos que querem, incluindo alunos estrangeiros, que é engraçado. Há alguns alunos erasmus que a primeira coisa que fazem quando chegam cá é ir lá perguntar se não tem nada para eles fazerem, não é? O que mostra bem a diferença cultural e de mentalidade. Mas acho que é um caminho que temos para fazer, acho que é um caminho que estamos a fazer e que a UTAD nisso tem sido pioneira e tem resultados e tem trabalho para mostrar. Eu acho que isso é importante. Muito bem. Doutora Elsa Justino, muito obrigada por estar aqui presente nos estúdios da Universidade FM. Ficamos então com esta ideia e com portanto, com este serviço prestado, que é o Fundo de Apoio Social para os alunos com algumas necessidades que não estão abrangidos pela Bolsa. Nós terminamos por hoje este programa, regressamos para a próxima semana com mais um tema e mais um convidado. Obrigada. Cidade Universitária, um programa com som e imagem que foca a Academia Transmontana. Para ouvir todas as quintas-feiras às 19h na Universidade FM e ver na UTAD TV.